Pois é, Débora, o resultado em si reflete muito da divisão entre democratas e republicanos no Senado hoje. Os republicanos que têm ali uma ligeira maioria no Senado, mas que inclusive em outras votações importantes que estão acontecendo nesse momento, estão contando ali voto a voto para conseguir fazer avançar os seus projetos. Inclusive uma das votações importantes que é sobre a nomeação de Todd Blanche como procurador-geral dos Estados Unidos. Mas falando especificamente sobre essa crise entre Brasil e Estados Unidos, quem é Daniel Pérez? Daniel Pérez tem 39 anos, ele é deputado estadual pela Flórida, presidente da Assembleia Estadual da Flórida, e ele é um nome muito ligado e associado a Marco Rubio, secretário de Estado americano. Ele, em declarações recentes, inclusive na sabatina em que ele participou para a avaliação do seu nome, depois da indicação feita pelo governo Trump, ele falou que ele quer combater as organizações criminosas e a sua influência na América Latina, também a influência de potências estrangeiras, sem citar especificamente a China, mas falando sobre a influência dessas potências estrangeiras, também falou sobre práticas desleais no comércio. Então, toda a cartilha ali que é seguida por essa ala ideológica do Departamento de Estado do governo de Donald Trump. E, além disso, ele também faz parte da diáspora cubana, assim como Marco Rubio, ou seja, filho de cubanos. Lembrando que essa diáspora cubana é aquela diáspora de cubanos que depois da Revolução Cubana de 1959 vieram aos Estados Unidos ali mais a partir de 1967, 69, depois de inclusive acordos para que esses cubanos viessem aos Estados Unidos. Só que depois de virem aos Estados Unidos, esses cubanos passaram a ter uma visão muito crítica ao regime de Fidel Castro e também uma visão muito crítica sobre imigração. Então, muitos dos políticos hoje da Flórida e que estão mais próximos ao Departamento de Estado americano são representantes dessa diáspora cubana e que tem essa visão aí crítica à imigração que casa muito com uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. Uma outra coisa importante também para falar sobre Daniel Pérez, ele demonstra não ter conhecimentos sobre a política brasileira e sobre o Brasil. Ele visitou o Brasil apenas uma vez, há cerca de 20 anos, quando ele passou cerca de 3 dias no Brasil, numa viagem informal, e inclusive em uma entrevista a um site local, ele contou que os filhos deles tiveram uma reação inusitada quando ele contou que seria indicado, que tinha sido indicado para ser embaixador dos Estados Unidos em Brasília, quando os filhos dele perguntaram se havia escolas no Brasil. Ou seja, demonstrando que ali, talvez, no ambiente familiar deles, o Brasil não seja um assunto conversado, já que os filhos tiveram essa reação, demonstrando uma certa ignorância sobre a realidade brasileira. E ele mesmo, durante a sabatina que participou no Senado americano, falou que teve que estudar um pouco sobre a economia do Brasil para entender um pouco da realidade brasileira para falar durante a sabatina. Isso deixa muito claro que esses nomes do Departamento de Estado dos Estados Unidos são escolhidos não pela bagagem diplomática que eles têm, mas sim pelo alinhamento ideológico que eles têm com o presidente Donald Trump. Inclusive, uma apuração da agência pública conta que o nome de Daniel Pérez é um nome que foi defendido por Suzy Wiles, que é a chefe do gabinete da Casa Branca, ela que teria articulado então a sua indicação. Ele teria inclusive ido 2 vezes à casa de Donald Trump, a residência dele em Mar-a-Lago, conversado diretamente com Donald Trump, e isso acontece tanto por causa da sua visão muito alinhada à visão de Marco Rubio, mas também por ele ter defendido ali posições ligadas ao trumpismo e também ao movimento Make America Great Again dentro da Flórida e contra o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que é um grande nome, um nome importantíssimo do Partido Democrata hoje. Então, ele fez essa oposição ali no estado da Flórida, então, como um reconhecimento sobre a fidelidade dele ao movimento Make America Great Again, ao trumpismo e a sua proeminência dentro do estado da Flórida. Essa teria sido uma recompensa, então, e por isso ele teria sido indicado para ser o embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Então, trazendo alguns dos elementos aí ligados
ao nome, então, de Daniel Peres, que tem essa aprovação no Senado americano, mas que ainda depende desse agrimã, da aprovação formal do governo brasileiro, para que ele possa assumir o posto como embaixador. Lembrando que esse posto está vago desde janeiro de 2025 e é por isso que o governo brasileiro e os diplomatas no Itamaraty enxergam que essa nomeação, nesse momento, com essa tamanha urgência do governo Trump, dizendo que há uma demora do governo brasileiro e tomando medidas para pressionar o governo brasileiro a aprovar esse nome, teria relação com a tentativa de o governo americano influenciar as eleições no Brasil. E aí, só para devolver para vocês e para finalizar, também há uma percepção de que talvez exista, claro, esse timing não é uma coincidência, mas existe também a percepção do público brasileiro em relação a toda essa crise e aparentemente há um cansaço já também do público brasileiro, um cansaço um pouco maior em relação a essa crise relacionada aos Estados Unidos que vem se aprofundando. A gente mostrou ao longo dessa semana uma pesquisa da Quest, por exemplo, que perguntou quem melhor defende os interesses do Brasil. E Lula registrava 47% das respostas em junho, esse percentual subiu para 51% em julho e recuou para 46% agora. Já Flávio Bolsonaro tinha 37% das respostas quando era questionado quem que representava melhor os interesses do Brasil, caiu para 34% e agora subiu 4 pontos percentuais para 38%. E numa entrevista, inclusive, ao Hora H, o Guilherme Russo, o diretor da Quest, disse que a questão do tarifaço já foi muito favorável ao governo Lula, mas que agora começa a cansar o eleitorado, conforme também essa crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil vai se aprofundando. Então a gente já viu diversos episódios relacionados a essa tensão, desde o ano passado, quando foram impostas aquelas tarifas de mais de 50% sobre os produtos brasileiros, depois houve recuos, agora recentemente, em julho, também novas tarifas ali, chegando a mais de 37%, então mais uma vez as tarifas sendo aplicadas, mesmo depois da decisão da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, dizendo que as tarifas eram ilegais. O governo americano buscou ali um subterfúgio, a seção comercial 301, para aplicar mais uma vez as tarifas. E agora, então, além da questão tarifária, mais essa situação, então, envolvendo os diplomatas, embaixadores, essas indicações aí que trazem uma situação de grande tensão na relação entre Brasil e Estados Unidos. Eu volto com vocês. Priscila Asbeck, deixa eu seguir contigo. Você tocou um ponto que eu acho que é crucial para a gente explicar, e você aí, não só na sua vivência agora nos Estados Unidos, mas que você viveu também como correspondente na França. Aqui no Brasil, nós estamos acostumados com um corpo burocrático na diplomacia, né, os funcionários do Itamaraty, todos eles com essa carreira de Estado. E os embaixadores que são indicados pelo Brasil, que são enviados pelo Brasil para servir nas embaixadas, claro que podem ter um pouco mais de proximidade com o governo de momento, mas são todos do quadro de diplomatas do Itamaraty. Isso é diferente, por exemplo, aí nos Estados Unidos, em que a gente já viu em outras situações, isso não é uma exclusividade do governo Donald Trump, também vale para governos do Partido Democrata, que empresários, apoiadores do partido, pessoas próximas ali, com mais identificação político-partidária, acabam sendo indicados para embaixadas estratégicas. Queria que você falasse um pouco disso, né, dessa diferença que é crucial para entendermos por que um nome como o de Daniel Peres, de um político do Partido Republicano com este vínculo e todo esse perfil muito semelhante ao de Marco Rubio, pode ser indicado e aprovado pelo Senado americano para ocupar a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E se você tiver essa informação, existe algum outro caso de indicação de outros embaixadores dos Estados Unidos em outros países que também, desse bloco de aprovados de hoje, também teve algum tipo de sensibilidade política tão forte quanto este caso envolvendo Brasil e Estados Unidos? Pois é, Yuri, eu estava até olhando aqui minhas anotações para relembrar alguns nomes, né? Então, o Trump já escolheu mais 3 aliados de Rubio, também da diáspora cubana, para embaixadas estratégicas: Kevin Cabreira para o Panamá, Bernie Navarro para o Peru e Peter Lamelas para a Argentina, que é um padrão de indicações ligadas a essa comunidade cubano-americana, anti-regime comunista, né? Até, Yuri, a gente estava fazendo nosso programa especial Fora da Ordem,
que vai ao ar toda sexta-feira, de análise internacional, com Lorival Santana, com o Américo Martins. O Américo Martins até trouxe um ponto interessante, ele falou como o governo americano ele enxerga a região, a América Latina, com esse prisma de que todos os governos seriam comunistas, né? E que o governo americano precisa indicar ali nomes influentes para esses países para tentar combater o crescimento da influência dos regimes comunistas e de esquerda na região, né? Olhando ali como se toda a região tivesse o mesmo prisma e a mesma situação, por exemplo, que é vista em Cuba, né? E mais do que isso, o governo Trump, inclusive, chegou a divulgar a sua doutrina Monroe, né? Que seria uma releitura da doutrina Monroe da América para os americanos, que tinha sido algo abandonado aí nas últimas gestões americanas, mas que Trump retomou no seu mandato, dizendo que sim, que a região da América Latina deve ter uma influência dos Estados Unidos, dizendo isso com todas as letras, né, sem nenhum tipo de pudor de que os Estados Unidos querem influenciar a política na região. Então, esses encarregados e o fato de eles serem ligados a essa ideologia que é defendida por Marco Rubio, pelo Departamento de Estado, e o fato de isso ser o que mais credencia esses nomes para assumir esses postos, mais do que qualquer bagagem diplomática ou conhecimento de relações internacionais, mostra muito como essa lógica do governo Trump é uma lógica em que não importa a experiência internacional e as relações diplomáticas, mas o que importa é o alinhamento político e ideológico com o governo Trump. O governo Trump, inclusive, não só nessas indicações para nomes de embaixadas, mas, por exemplo, na sua visão em relação aos sistemas multilaterais, a ONU tem usado muito essa visão de que o que importa é qual é a política que é defendida dentro dos Estados Unidos. Então, não importa se o multilateralismo é importante para as relações entre os países, para arbitragens importantes, por exemplo, no comércio, com a Organização Mundial do Comércio. O que importa é o governo Donald Trump sempre reforçar internamente as suas próprias políticas, a sua política de America First. Inclusive, eles falam sobre isso e o Departamento de Estado, quando revogou o visto de Maria Luísa Viotti, falou que uma das razões para a revogação desse visto era a demora da aprovação do nome de Daniel Pérez e que eles estavam nomeando diversos embaixadores e diversos diplomatas para cargos-chave em outros países, porque eles estão formando, nas palavras desse integrante do Departamento de Estado, uma equipe de diplomatas America First. Então, isso deixa muito claro que o interesse dos Estados Unidos e do governo Trump, nesse momento, é defender as suas próprias políticas nesses outros países, aumentar sua influência nas regiões e não ter ali uma relação harmoniosa com os outros países. E aí a gente poderia ficar horas aqui citando os vários exemplos disso, mas o tarifaço, por exemplo, é outro grande exemplo dessa lógica, então, do governo republicano, de Donald Trump, de como todas essas atitudes são muito voltadas para os benefícios internos dos Estados Unidos e para a retórica que ele vai apresentar para os seus eleitores e para o movimento MAGA. Eu volto com vocês. Obrigada, Priscila Yazbek. Então você viu primeiro aqui no 360, ao vivo na CNN,